internet não é um lugar seguro. Como eu disse no meu outro vídeo, na internet as leis da gravidade não funcionam, sabe? E por lá, por causa que não é um mundo físico. E aí muitas pessoas aproveitam para deixar os monstros saírem e ficarem livres. A internet não tem lei. Por mais que as pessoas tentem, sabe? As leis, elas existem no nosso mundo físico. E elas tentam alcançar a internet. Mas a internet é um mundo vasto, é um mundo que a gente não pode tocar. Fazendo isso ser um lugar muito perigoso. Perigoso mais ainda para pessoas vulneráveis. É que assim, quando você posta algo na internet, você não pode controlar o jeito que as pessoas vão reagir a isso. Primeiro porque você não pode controlar a quem vai ver aquilo se você posta no público. Qualquer pessoa pode ver aquilo. E logo você também não pode controlar como elas vão reagir, com o sentimento delas aquilo e como, sabe, vão se expressar em relação a isso. Não dá pra controlar isso, não dá pra controlar cada pessoa. Na minha percepção, julgar alguém, sabe, fisicamente, com a pessoa ali do seu lado, é diferente de você julgar a pessoa na internet. Julgando a pessoa na internet, a pessoa não tá ali, sabe? Você não vê a reação dela, você não olha nos olhos dela, você não tá com ela, sabe? Você diz as coisas do outro lado do celular, no conforto da sua casa, sem precisar lidar com a resposta da pessoa. Isso dá um espaço para você falar e fazer o que você quiser. O que aconteceu, pelo que eu entendi, foi que ela teve uma fantasia destruída. Ela tinha a fantasia de casar com o homem que ela amava e esse cara deu pra trás, sabe? Abandonou ela no altar e ela não conseguiu lidar com a dor de ser abandonada, então ela resolveu tentar realizar essa fantasia. Só que como o cara não tava lá, foi meio que um desastre. E aí ela foi tentar buscar conforto na internet, em publicar aquele momento, sabe? Tentar tocar as pessoas pelo que estava acontecendo com ela, porque era um momento muito difícil para ela. E aí que tá o problema. Muitas pessoas fazem isso, sabe? Elas estão vulneráveis, estão tristes, estão destruídas, estão se sentindo carentes, sozinhas. E aí elas procuram conforto em estranhos. Na internet. E como eu disse, quando você posta algo aberto ao público, você não sabe quem tá vendo aquilo. Não sabe como as pessoas vão reagir àquilo. Você não sabe a quem você está se expondo. E por isso a internet se torna um lugar muito ruim para você buscar pessoas para poder preencher o seu vazio. A internet é cheio de gente desconfiada. Porque vamos olhar no ponto de vista das pessoas que julgaram ela. A gente todo dia lida com, sabe, a gente vê situações onde as pessoas estão tentando dar golpe de publicidade o tempo todo. Acontece isso o tempo todo, não tem como negar isso. Isso deixa as pessoas desconfiadas. Quando a gente vê uma situação, a gente lembra de todas essas situações que era só um golpe. Então as pessoas elas já começam a presumir que aquela situação estranha foi montada. A coisa é, as pessoas não conheciam ela, não estavam do lado dela, muito menos estavam sentindo a dor dela, não estavam na pele dela, não estavam sabendo o que ela estava passando naquele momento. Tudo que as pessoas tinham eram desconfianças, preconceitos, sabe? Preposições baseadas em coisas que elas sempre veem. Então, elas não sabiam o que estava se passando com ela e no final nem ligavam por causa que o povo lá, pelo jeito, tava mais, sabe? Eles queriam mais saber da fofoca, estavam mais ali pra ver a situação e falar sobre aquilo, vocês sabem, né? Sempre rola isso, enche de gente pra poder assistir a coisa como se fosse entretenimento e não como um ser humano passando por uma situação difícil, porque eles não sabem que aquilo é uma situação difícil e não acreditam que aquilo pode ser, por causa que já colocaram na cabeça que aquilo é um golpe de publicidade. E aí já se colocar na razão de ir lá questionar a pessoa. Do lado dela, do lado da realidade dela. Gente, imagina a situação. Ela foi rejeitada pelo homem que ela amava. Ela teve a fantasia dela destruída. E ainda ela estava tendo que lidar com a rejeição do mundo na qual ela foi buscar conforto. Então eu imagino que a sensação dela é que o mundo todo odeia ela. Porque, gente, imagina ter que lidar com a sensação de que quem você ama não te quer e o resto do mundo também não quer você.
Qualquer pessoa piraria na situação dessa. Dá pra entender por que ela quebrou de vez. Porque ela já tava lidando com a depressão, ela já tava doente. Ainda tinha que lidar com essa rejeição, a sensação de que ninguém liga pros sentimentos dela. Eu vi um vídeo de alguém dizendo que ela se matou porque quis. Como se querer morrer fosse um sentimento idiota que algumas pessoas têm e vão lá, realizam porque querem. Tipo, hoje em dia tá meio nublado, né? Seria um bom dia pra morrer, como se fosse assim. Não é assim. Deixa eu falar. Velho Sincera vai falar e vou falar uma coisa. Desculpa, se matou porque quis, tá? Porque o suicídio é opção, a depressão não. Isso é o meu ver, tá bom? Contigo e tal. Mas, enfim, não fez, amarelou, né, amiguinho? Deu mole. Mas daí ela se matar, amor, aí não é culpa dele, né? A culpa é só dela. E infelizmente ela optou por isso, porque, gente, suicídio é o único pecado que não tem perdão, tá? Vai queimar no mármore do inferno, infelizmente. Viver, querer viver, é um instinto maior que todos os animais têm, inclusive os seres humanos. É um instinto, sabe? Ai, como explicar? O instinto de sobrevivência é grande, sabe? É natural da gente lutar pra sobreviver, não importa o que tá acontecendo. A gente vê pessoas lutando contra o fogo pra viver, porque é um instinto. E quando uma criatura perde o contato com isso, é porque a pessoa tá muito cagada. Você perdeu o contato com o instinto, sabe? É só você pensar um pouco. Mas é aquela coisa. Tem gente que nunca passou por essa dor. Então as pessoas não entendem, elas não conhecem isso. E mesmo assim elas julgam aquilo que elas não conhecem, porque as pessoas são assim. Eu sou assim, eu já fiz isso muitas vezes. As pessoas vivem fazendo isso. Você sabe o que é andar em cima de cacos de vidro, seguindo o próprio rastro de sangue, até ficar perdida andando em círculos, até você desistir de andar, se jogar no chão e quebrar de vez? Nem todo mundo conhece essa sensação. E o problema do ser humano, naturalmente, é que as pessoas, elas julgam as coisas a partir daquilo que elas conhecem, sabe? A gente julga o mundo a partir do nosso mundo pequenininho. Isso é falha do ser humano. Eu já fiz isso, muita gente já fez isso. Como eu vou falar de algo que eu nunca senti? Como eu vou julgar algo que eu não sei o que é? Mas as pessoas fazem isso, elas se arriscam a falar sobre coisas que elas não conhecem. É natural, a gente vê isso as pessoas fazendo o tempo todo. E até contra assuntos na qual são muito sensíveis, sabe? Por causa que a gente não entende por que isso é sensível, por que isso machuca outra pessoa, porque a gente não tá no lugar dela. Mas pra gente, no nosso ponto de vista, aquela dor não existe, porque a gente não sentiu aquilo. Pessoas muitas vezes julgam o que é ser forte, o que é ser fraco, baseado naquilo que elas conseguem enfrentar, não no que a outra pessoa não consegue ou consegue enfrentar. Cada pessoa tem sua guerra, cada pessoa é um guerreiro diferente. E cada pessoa, sabe, tem um ponto fraco pra poder lidar. Às vezes algo que é fácil pra você é difícil pra outra pessoa. Só que, como eu disse, nem todo mundo entende isso. E sabe o que acontece quando as pessoas arriscam em falar merda? Elas falam merda. E muita gente falou merda. Acontece. Mas a coisa é... Ai, gente, como explicar? Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a apontar uma para as outras, achando que estão fazendo justiça. Que nem muita gente falou que a internet matou a moça. Gente, a internet não é uma pessoa. A internet não tem personalidade. A internet é uma coisa fria. Que, como eu disse sobre o Instagram, ela precisa de pessoas para fazer aquilo acontecer. A internet não é má, a internet não é boa. A internet é uma coisa. Nem as pessoas da internet mataram ela. Muitas pessoas estão na internet nesse momento, sabe? Você apontar pra internet como você apontar pra multidão e dizer que o assassino tá por lá, ou que todo mundo junto é um assassino. Tipo, não foi isso que aconteceu. O que matou ela foi uma doença real, uma doença que muita gente nega a existência, mas é real. E o que ajudou ela a se sentir pior foi as pessoas em volta dela, as pessoas que sabiam que ela era doente, sabiam que ela estava precisando de alguém e mesmo assim deram as costas para ela. Sim, a exposição a esse mundo tóxico ajudou a piorar a situação, mas vocês não podem ignorar que a pessoa está doente. Nunca, jamais.
Never. Você deve procurar amor em pessoas estranhas. Pelo simples fato delas não conhecerem você. Elas não sabem o que você tá sentindo. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas mesmo conseguem sentir compaixão. Compaixão genuína mesmo. Por pessoas que elas não conhecem. Poucas pessoas têm essa capacidade de sentir o que ela tá sentindo sem conhecer a pessoa. A maior parte não consegue. Por isso que você não deve, sabe, deixar sua carência falar por você e procurar pessoas estranhas. Todo mundo sabe que você não deve se expor na internet quando você tá mal, quando você tá vulnerável, que você não deve expor dores, situações ruins na internet, porque estranhos vão ver aquilo e você vai ser pisado, isso é senso comum. Mas então por que pessoas doentes fazem isso o tempo todo? Porque elas estão doentes, porque elas não estão bem para tomar decisões. Simples assim, sabe? Eu posso vir falar isso aqui, as pessoas saudáveis vão entender isso, mas as pessoas doentes não vão entender porque elas não estão bem. Então, é uma coisa que a gente fala, mas é em vão pra quem tá doente, pra quem tá precisando de ajuda. Como é que uma pessoa que não tá conseguindo tomar decisões vai tomar decisões, entende? De um lado você tem o bom senso, e de outro lado você tem alguém que tá com o senso todo cagado porque tá doente. Pessoas desesperadas não conseguem tomar boas decisões por ser um tiro no escuro, pra tentar matar pensamentos que estão dentro dela mesma. Entende a merda que isso vai dar? Não foi a internet que matou ela, foi uma doença. Falando de novo, e o que ajudou ela a afundar mais foi as pessoas que soltaram a mão dela quando ela estava no precipício e também as pessoas que riram dela achando que ela não ia se jogar. Uma outra coisa que eu notei foi a hipocrisia danada das pessoas diante dessa situação. No dia que essa menina morreu, todo mundo começou a falar que, nossa, agora ninguém julga ninguém. A internet tá matando pessoas. Vocês querem o quê? Que a internet mate quantas pessoas pra você aprender que a internet é mal? E aí começaram a, sabe, a proteger pessoas que estavam fazendo bosta de verdade, dizendo pra gente não julgar elas porque elas vão se matar. Tipo, as pessoas começaram a acompanhar uma pessoa doente, uma situação de merda, que tava vulnerável, que não fez nada de errado, que só tava mal. Começaram a comparar isso com pessoas com caráter duvidoso, fazendo merda de verdade mesmo. Fazendo merda porque são pessoas duvidosas. Tipo, não tem ligação. Por que você tá comparando isso? E isso é outra coisa, né? Muita gente finge que tem compaixão. Muita gente faz esse tipo de comentário pra ganhar like, pra poder dizer que se importa, pra poder parecer uma pessoa, sabe, de coração bom. Mas se você se importa mesmo com as pessoas doentes, cuide das pessoas que estão em volta de você que estão doentes. Não é na internet que é um mar de aleatoriedade que você vai fazer isso. Mas a coisa é, a compaixão já acabou. Já comecei a ver as mesmas pessoas que estavam falando, não vamos criticar ninguém, porque senão as pessoas vão morrer. Criticando as pessoas de novo, porque passa, né? Para as pessoas da internet, como não é na nossa vida, como não é na nossa pele, isso passou, a gente esquece, a gente prossegue com a nossa própria vida. Para a família dela, isso vai ser para sempre. O que a gente devia realmente entender com esse caso é que pessoas doentes não devem se expor ao mundo de estranhos. Internet, pior ainda. Se você tem uma pessoa doente em volta de você, tenta tirar essa pessoa da internet, sabe? Tenta trazer pro mundo real. O amor na internet, sabe? Como se o amor conseguisse atravessar o Wi-Fi e pegar na pessoa. Não substitui o amor real. Não substitui um abraço real de alguém do seu lado. Entende? Nada substitui calor humano. Você vê alguém já procurando carente na internet, procurando amor na internet, já é um sinal que essa pessoa não tá bem. É um sinal que essa pessoa tá sozinha. Tipo, você não tem que esperar essa pessoa enlouquecer pra você ir lá ajudar ela. É só ir lá. O que custa você ver um amigo doente, você ir lá do lado dele, você ir pra perto dele e mostrar que ele é amado de verdade. Por pessoas que realmente importam na vida dele. Nunca que like vai trocar, sabe, vai substituir amor de verdade, atenção das pessoas que você ama. Internet não é terapia, internet não é lugar pra você substituir a vida real. É só uma coisa, assim, as pessoas estão usando a internet de um jeito errado porque os humanos fazem isso. Mas parem de culpar coisas pra tentar desviar a culpa das pessoas.
Porque pessoas fazem coisas, coisas não fazem coisas. Simples. As pessoas não entendem isso, então não adianta falar.